morreu vítima de infarto. Uma criança. Normalmente, a gente divulga sempre as informações em relação à morte de crianças, mas não associadas a infarto. Geralmente, nós temos, de forma equivocada, nós leigos, acreditamos que infarto acomete apenas pessoas mais idosas. O Arthur Valentim, que você vê nas fotos, era uma criança linda, tinha 11 anos de idade, e ele morreu vítima de um infarto na cidade de Luiz Correia. O avô dele, Carlitos Machado, secretário de administração do município, ele disse que o neto tinha sobrepeso, mas era uma criança ativa e não tinha problemas de saúde. O Arthur brincava com os primos no sítio do avô materno quando passou mal e faleceu. Há 2 anos, um dos filhos do seu Carlitos também havia morrido da mesma causa. E a gente conversa agora com o cardiologista Alcino Filho. Vamos tentar entender por que isso pode acontecer, e acho muito importante os pais que estão nos acompanhando que prestem muita atenção. A gente tem, né, doutor Alcino, hoje no Brasil um problema grave, que é o problema do sobrepeso. E não se trata de uma questão de estética, muito longe disso, é uma questão de saúde mesmo, né? Bom dia, doutor, obrigada pela disponibilidade de nos atender. Bom dia, Cíntia, bom dia a todos. Doutor, explica para a gente, então, sobre essa possibilidade de crianças virem a morrer de infarto. E, assim, a gente, claro, não tem um diagnóstico, não sabe, né, quais foram as condições em que ele morreu, porém, há essa associação direta com o sobrepeso, né? Isso é verdade, Cíntia. Hoje, a obesidade no Brasil é um problema muito sério, e a obesidade, ela se reflete principalmente na infância e adolescência, de tal sorte que 80% das crianças que são obesas, elas são adultos obesos também. Isso leva a doenças cardiovasculares na idade adulta. Mas especificamente na infância, infarto é uma coisa infrequente. Nesse caso, em especial, na verdade, precisa de um diagnóstico definitivo, porque o diagnóstico de infarto ele é ocasionado em 3 condições. Você precisa de pelo menos 2 dessas condições: a dor no peito, a alteração no eletrocardiograma, ou uma elevação da troponina, que é uma alteração cardíaca que ocorre no infarto. Na ausência dessas condições, o diagnóstico de infarto ele é um diagnóstico presumido. Então, eu prefiro acreditar que essa criança teve, na verdade, uma morte súbita, provavelmente de natureza cardíaca, que existem aí outras causas, né? Existe um leque maior de possibilidades, né? Desde doenças congênitas até alterações relacionadas com o próprio infarto mesmo, né? E relacionado principalmente com alterações do colesterol, de forma muito grave, que pode ocorrer em crianças dessa idade. Entendi. Doutor, e a gente tem, sobretudo no Nordeste, uma tradição de que os bebês saudáveis são aqueles bebês que são mais gordinhos, né? Os bebês que são fortes, que se alimentam, que comem muito. Então, essa ideia, ela já começa daquele primeiro ano de vida da criança. Queria que o senhor explicasse, então, para os pais qual é o cuidado que tem que ter, qual é o acompanhamento, quando é que começa essa preocupação. Na verdade, Cíntia, o acompanhamento, essas alterações que ocorrem já ocorrem no feto, né? A gente já sabe que crianças que têm alterações de colesterol, já na idade muito precoce, elas já começam a formar a placa. E uma criança que começa com essas alterações, é claro que tem um componente genético aí associado, mas isso também é associado a um estilo de vida, principalmente dos pais, porque o comportamento é repetição. Então, se em casa os pais eles têm uma dieta inadequada, se não fazem atividade física e são obesos, há um grande risco dos filhos também desenvolverem os mesmos comportamentos e as mesmas alterações numa idade mais adulta. Então, no Brasil, a gente tem uma taxa em torno de 20% das crianças que são obesas e que continuam aumentando devido à nossa piora do estilo de vida, transformando em adultos obesos também, e aí a obesidade leva a outras alterações, hipertensão arterial, alterações de colesterol, alterações ósseas. Não é apenas a questão estética, mas muitas vezes também alterações psicológicas que levam também a mudança de comportamento dessas crianças. Tudo isso precisa ser refletido. Entendi. Doutor, eu aproveito aqui a presença do senhor para lembrar também que
Quando a gente olha lá as comorbidades da Covid-19, as cardiopatias aparecem em primeiro lugar. Tem obesidade, tem diabetes também, que são ligadas a estilo de vida, né? Tanto a obesidade quanto diabetes e as cardiopatias também. E as pessoas, elas negligenciam muito, né? A gente normalmente não vai ao cardiologista. Qual é a frequência com que se deve ir? A partir de que idade? Qual é a preocupação que a gente tem que ter para fazer uma prevenção, um acompanhamento? A partir dos pais, Cíntia, a gente consegue definir qual é a avaliação da criança, principalmente nesses casos. Se os pais são pacientes que têm alterações de colesterol, essas crianças elas precisam ser avaliadas alterações de colesterol já na infância. Via de regra, na adolescência, ou em torno dos 18 aos 20 anos de idade, a gente já deve fazer esse tipo de avaliação de perfil de colesterol. A hipertensão ela é uma doença que surge geralmente após os 30 anos, mas pode ocorrer antes disso. E a partir dos 30, então, o cuidado ele precisa ser redobrado, né, em relação à busca de fatores de risco cardíacos que podem levar a complicações no futuro. Porque essas doenças, ao contrário do que se pensa, elas demoram anos para ocorrer. Então, a hipertensão leva a alterações de longo prazo para levar ao risco de infarto e de AVC. A mesma coisa em relação ao colesterol. Então, a gente precisa tomar os cuidados desde a infância e a adolescência, e após os 30 anos, os cuidados precisam ser bem mais redobrados. Tá certo, Frei? Doutor, eu tenho um Frei Fernando aqui na Santa Maria da Codipe, que ele ainda faz aquela multimistura que a CNBB usou muito para combater no Brasil a desnutrição de crianças. Aí eu fiquei curioso, perguntando agora nós estamos usando a multimistura para combater a obesidade, que é muito frequente nas crianças hoje, crianças mais pobres. Queria saber como isso aconteceu. De repente, elas eram bastante desnutridas, agora estão obesas. Então, parece que não houve uma passagem intermediária. Foram da desnutrição à obesidade. Como é que isso acontece? Na verdade, Frei, nos últimos 50, na década de 70, né, a gente observa muito o trabalho das pastorais em relação à multimistura que ocorria no passado, com crianças desnutridas. E, de fato, houve uma mudança no padrão alimentar do brasileiro, né, não só em relação a carboidrato, que houve um consumo excessivo de carboidrato, açúcar, doce e massa, que leva, quando ocorre de forma excessiva, levando à obesidade, como uma mudança de estilo de vida também, de crianças que não fazem atividade física, que viram adultos também que não fazem atividade física. É uma trilha, é um caminho que a gente começa a aprender desde cedo. Crianças saudáveis, com alimentação saudável, que fazem atividade física, têm muito menos chance de se tornarem adultos, mais chance de se tornarem adultos saudáveis. Ao contrário, crianças com estilo de vida inadequado, com obesidade, alterações de inatividade física, se tornam pacientes adultos, sedentários e com inatividade física. Isso é importante no desenvolvimento de risco cardiovascular. Então, houve uma mudança no comportamento da sociedade e isso se reflete com o aumento da incidência de doenças cardiovasculares. Tá certo, doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui, desejo um excelente dia para você, pro senhor, e espero também que os pais, né, tenham prestado bastante atenção. Eu acho que muito importante, às vezes, dessas tragédias surgem alertas nas pessoas, né, e a gente procurou fazer isso aqui também. Agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço, obrigado. Bom dia. A gente conversou aqui, então, com o médico cardiologista Alcino Filho e nós tomamos como referência a morte de uma criança de 11 anos de idade, que foi divulgado como sendo infarto, né? E como isso pode ser evitado, né? De que maneira que as crianças podem ser melhor acompanhadas em relação à obesidade e sobrepeso, né? Há uma diferença entre as duas coisas, mas ambas são problemáticas, como bem disse aí o doutor Alcino. Bom dia para vocês mais uma vez. Já estamos recebendo as mensagens. 2107-3003 é o nosso número de WhatsApp e a gente vai atualizar então vocês sobre os números referentes à Covid-19 e também trazer a reportagem da agência France Press sobre a eficácia da vacina Coronavac. Esse percentual foi divulgado ontem de 50,38%. E aí, muita gente que já tem prevenção
uma prevenção injustificada em relação à vacina, é mais uma questão ideológica, comentou nas redes sociais. E alguns especialistas lembraram que a vacina contra a gripe, por exemplo, que é muito aceita pelos brasileiros, tem uma eficácia bem menor do que a coronavírus.